bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Diego Coaga, esse é mais um vídeo do Cinema e hoje a gente vai falar sobre Uma Família Feliz, dirigido pelo José Eduardo Belmonte, baseado no livro do Rafael Montes, que eu ganhei aqui na cabine e coletiva do filme, eu ganhei esse livro, Uma Família Feliz, né? Que ele próprio, Rafael Montes, adapta no roteiro, né? O roteirista do filme adapta o próprio material dele, né? O filme já tá no cartaz nos cinemas e conta a história de uma mãe de família, de duas gêmeas, que acabou de ter um filho recém-nascido, que é casada com o personagem do Reinaldo Giannichini, a mãe da família interpretada pela Grazi Massafera, e começa a surgir ferimentos e sinais de agressão nessas duas filhas dela, né? E essa mãe começa a ser acusada de estar agredindo as filhas, né? E ela tem que provar a sua própria inocência, né? O filme já está em cartaz no cinema, e se você está assistindo esse vídeo e não fez isso ainda, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho das notificações, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e encomendar o vídeo nas suas redes sociais. Eu não tenho nenhum contato com a obra do Rafael Montes, nunca li nada dele. Eu vi alguns episódios, os primeiros episódios daquela série Bom Dia Verônica. Eu também vi alguns episódios de novela que ele trabalhou só como colaborador, então não era novela que tinha autoria dele de fato. Mas eu sei que os livros dele são muito famosos, que ele é um escritor muito requisitado, né, muito conhecido, etc e tal, que já tem uma grande fama. Mas eu tenho um contato muito forte com o cinema do José Eduardo Belmonte, porque eu comecei a ver os filmes dele na década de 2010, que é a década passada, obviamente, quando eles passavam muito no Canal Brasil, né? E eu sou muito fã dos primeiros filmes dele, que são filmes mais alternativos, né? Os Nada Mais Der Certo, que é um filme dos anos 2000, o A Concepção, um mundo em perigo, que são filmes muito fortes, são filmes alternativos muito livres, né? Lembram uma certa coisa de Godard, né? São filmes muito furiosos, que falam sobre jovens perdidos, né? Pessoas perdidas que não se encontram no mundo, que estão isoladas dentro dessa própria urbanidade, e tem esse choque urbano, né? Uma estética bem suja, mas muito furiosa, muito fervorosa, né? São filmes muito bem pensados, imageticamente bem fortes dentro dessa coisa livre que eles têm, dentro dessa coisa caótica que eles representam. E é muito curioso ver esse desenvolvimento de carreira do José Eduardo Belmonte, porque eu acho que ele é um caso quase único no Brasil, porque ele começou fazendo esses filmes muito independentes, muito alternativos, descaradamente autorais, e os últimos projetos dele, que já fazem um certo tempo, né, são filmes de estúdio, são filmes de gênero, explicitamente de gênero, no sentido do gênero cinematográfico. São filmes mais populares, no sentido que são filmes pensados para um grande público em tudo isso, tal, assim. São filmes, podemos dizer, mais clássicos, mais convencionais, talvez, não sei se essa palavra é certa, mas acho que dá para encaixar, que ele começou a fazer. Ele começou a dirigir coisas para TV Globo também, né? Como, por exemplo, a série Carcereiros, que ele próprio dirigiu um filme também, né? O Carcereiros, o filme, né? Ele dirigiu Os Alemães, né? O Alemão, Entre Idas e Vindas, né? Big Pig, As Verdades, O Pastor do Guerreiro. Filmes de gêneros variados, né? Mas que tem isso em comum, né? E são filmes que buscam um grande público, um público popular, né? E são exercícios de gênero, né? Onde ele funciona muito mais como um artesão que pensa dentro de cada um daquele gênero e das possibilidades de linguagem que cada um daqueles gêneros oferecem. E eu vejo que, diferente de vários filmes desse cinema mainstream brasileiro, eles são filmes com um cuidado artesanal e um cuidado da encenação e técnico, uma tentativa de cuidar nesse sentido que muitos desses filmes não têm. Apesar de eu achar que são filmes que eles nunca chegam exatamente onde o Belmonte gostaria que eles chegassem, ao meu ver, pelo menos, isso dentro da minha perspectiva, porque eu acho que são filmes que às vezes ficam muito derivativos dentro do que os gêneros que eles estão, mas você vê que existe um diferencial deles que ele nunca consegue alcançar, como eu acho que ele conseguia alcançar nos filmes mais alternativos deles, ou dentro da minha visão, logicamente, assim. Mas que eu acho muito interessante que ele preencha esse papel e que ele faça essa busca consciente ou inconsciente que ele faz de percorrer vários tipos de cinema, que eu acho que é uma coisa pouco vista no cinema brasileiro. Eu acho que os diretores muitas vezes ou ficam dentro de um circuito muito alternativo, ou ficam dentro de um circuito muito popular, né? E muitas vezes esse popular é feito com muita preguiça e de um jeito muito tradicionalista e formulaico. Acho que os filmes dele buscam algo diferente, por mais que muitas vezes o resultado ele não me agrade, sabe? Ele tenta fazer esse meio de campo nesse sentido, que eu acho interessante. Eu acho que Uma Família Feliz, já começando a falar do filme, pra mim, desses projetos mais comerciais do Belmonte, dessa fase comercial dele, pra mim é o melhor. Eu gostei do filme, acho que é um belo trabalho de exercício de gênero,
de cinema brasileiro, de um thriller de suspense, bem ao estilo daqueles thrillers de supercine que a gente comenta no meu podcast, lá do Sem Legenda, né? Uma coisa meio Amor que Balança o Berço e tudo isso, esses thrillers domésticos, né? Que tinham, né? Que misturavam drama familiar com suspense e tudo isso. Num exercício de cinema de artesão mesmo, né? Esse cinema que não é um cinema autoral, descaradamente, é um cinema onde o diretor ele tenta exercitar um domínio da linguagem, um domínio daquele gênero na equação de um filme, né? Uma coisa que é pouco feita no cinema brasileiro, né? Geralmente, né? Que geralmente esses filmes de gênero eles pecam por um certo desinteresse, né? Que tem não só no cinema brasileiro, obviamente dizendo, né? Porque tem grandes filmes populares nesse sentido no cinema brasileiro, né? Mas eu digo no cinema recente brasileiro, do meu jeito que no cinema recente americano, hollywoodiano, muitas vezes esses filmes pecam também pela preguiça e acabam sendo muito derivativos e genéricos, né? Tanto lá fora quanto aqui, né? Não é uma coisa que a gente automaticamente faça filmes assim piores, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, tem grandes filmes nesse sentido. O Lobo Atrás da Porta e outros exemplos desde sempre, né? O Assalto ao Trem Pagador, que é um filme de gênero, de assalto, de tudo isso e por aí vai, assim, né? Mas eu digo, mais recentemente, no cenário mainstream, tanto daqui quanto no geral. Eu acho que aqui é um belo trabalho de cinema de artesão. Eu fui bem conquistado com a forma que o filme é bastante bem construído e bem pensado dentro dessa coisa formal dele, dessa coisa, desse exercício formal que ele faz para elaborar, enfatizar uma atmosfera muito interessante de terror que protagoniza a vivência dos personagens. Então ele tem uma atenção muito forte aos espaços geográficos dos ambientes, o posicionamento dos personagens nos quadros, e os enquadramentos dos planos, a câmera fechada no rosto da Grazi Massafera, que tá excelente no papel, ela tá fantástica, né, na expressão de dor contínua que ela tem, na expressividade do corpo dela, uma atriz muito corporal, muito visceral, e essa doação que ela faz pro papel, né? Essa coisa expansiva que ela tem, esses pequenos detalhes em momentos chaves da trama e das interações dos personagens, jogos de luz e sombras, a câmera como uma observadora constante, voyeur daquele cenário, a câmera protagonizando a cena em si, ficando evidente para o público, a iluminação conforme aqueles personagens vão vivenciando aquele medo, indo pro vermelho e por aí vai. Eu acho que o melhor do filme tá quando ele se foca nessa condução minimalista e inteligente da direção, essa condução formal com um aproveitamento do bom trabalho técnico que ele tem ao seu redor para construir uma atmosfera. Eu acho que a grande dificuldade do filme, o que limita certas qualidades que ele tem, é o roteiro, que é bem precário, com diálogos e personagens bem caricatos que destoam dessa coisa minimalista que o filme tem na condução. Questões importantes da trama, que não são bem evidenciadas para ter um peso com a investigação do Mistério Central, são colocadas no filme, jogada de um jeito bem forçado, né? Quando o filme precisa. Existe uma quebra de ritmo nos momentos chaves dele, perto do final, em que a personagem da Grazi Massafera se vê isolada dentro dessa investigação. Por outro lado, eu acho que essa precariedade do roteiro do Rafael Montes, que eu acho que ainda não descobriu como ir de um escritor de texto para um escritor de imagens, para um escritor audiovisual, que são coisas bem diferentes entre si, né? De trabalhos bem diferentes entre si, né? Eu vejo que essa precariedade dele, né? Acho que acaba conversando com um certo tipo de thriller doméstico que ele tá fazendo, né? Que tá bem encaixado dentro da lógica do filme, né? Onde eu acho que esse choque entre a caricatura, né? De serem personagens de diálogos muito caricatos, muito forçados, e esse minimalismo inteligente da direção é bem-vindo e que acabou me interessando bastante. Apesar de ser difícil relevar certas coisas do filme, como a chave central da revelação final ser caracterizada de um modo que é tão mecânico, se tornando até uma peça de humor involuntário pelos diálogos e pela condução da coisa toda. E a cena pós-créditos que eu achei patética, assim, sabe? Como ela tenta fazer algo simbólico, mas que é muito forçado, muito descarado e muito caricatural, sabe? Fugindo toda a lógica do filme, né? E acho que também existe um desnível entre a interpretação da Grazi, que é maravilhosa, e a interpretação do Giannichini, que é muito artificial e que é muito que é muito artificial e que é claramente uma interpretação, né? Parece falsa. Eu acho a escalação dele interessante porque a Grazi acabam atingindo aquele padrão de casal de margarina, casal perfeito, que por trás daquelas aparências existe um casal disfuncional e cheio de problemas. Só que a grande questão, e que está vivendo uma situação muito difícil em si,
Mas eu acho que a grande questão é que a interpretação dele é tão precária e tão fraca que acaba sendo engolido pela Grazi, e esse ponto temático que a escalação dele poderia causar acaba não chegando em ponto nenhum, na verdade. Porém, eu acho que a atmosfera criada pelo filme deixa que o horror, a tensão do thriller e o mal-estar que envolvem esses comentários sobre maternidade, questão feminina, gênero, abuso, fiquem tão bem colocados no filme pela maneira que eles são visualizados cinematograficamente, nos rostos, nos corpos e nos ambientes que são filmados, pelas imagens que o filme consegue captar. Então acho que é um filme que, no geral, ele consegue te inserir muito bem dentro dessa atmosfera, mesmo que com essas falhas que ele tem. É como eu falei, dos projetos comerciais do Belmonte, eu acho que é o melhor de todos, e eu consigo ver uma evolução do trabalho dele dentro desses filmes de gênero que ele está fazendo, desses filmes que buscam um público maior, né? Um público, uma maior quantidade de público e tudo isso, né? Esse é mais um vídeo do Cinema. Se você não fez isso até agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo no like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente. Falou!